Olá, boa noite. Começa na Basílica de São Pedro o velório do Papa Francisco. Mais de 200 mil pessoas são esperadas até sexta-feira. Com feriado no Rio de Janeiro, milhares de fiéis vão às ruas celebrar o dia de São Jorge. Papa Francisco também recebe homenagem. Presidente do INSS deixa o cargo depois de Lula pedir a demissão dele. Alessandro Stefanuto é alvo de operação da Polícia Federal contra fraude bilionária em aposentadorias. STF intima Bolsonaro no hospital sobre trama golpista após ex-presidente fazer live para apoiadores. A grande admiração pelo Papa Francisco levou uma artista plástica de Minas Gerais a produzir um presente especial para o pontífice. Um quadro com o rosto do argentino bordado em tecido. E ela teve o privilégio de entregar a obra de arte pessoalmente ao Santo Padre. Gri Alves guarda com muito carinho e saudade o álbum de fotos de um dos momentos mais marcantes da vida dela, o encontro com o Papa Francisco em setembro de 2018. Hoje, milhares e milhares de pessoas estão sentindo estar lá, de frente do corpo dele, mas eu tive de frente com ele respirando, com ele conversando comigo, com ele me abençoando. Na audiência na Praça São Pedro, no Vaticano, a artista plástica teve a oportunidade de entregar ao Papa um quadro feito por ela. Batizada de Anjo de Luz, a peça apresenta o rosto de Francisco bordado em um tecido. Papa Francisco, eu falo que é muito amor envolvido, né? Ele realmente, ele não foi. Para mim, ele vai ser sempre um Papa mega diferente. E eu falei, eu vou bordar Papa Francisco. Para a produção da obra do pontífice, a Gri usou 39 cores de linhas. O rosto do Papa foi bordado com mais de 87 mil pontos cruz. O trabalho foi concluído em 80 dias. Para conhecer o Papa Francisco e entregar o presente, a Gri esperou por quase um ano até o encontro ser autorizado pela Santa Sé. Em troca, ela recebeu um terço de pérolas brancas abençoado pelo Santo Padre. Meses depois, ela ficou surpresa com uma carta de agradecimento enviada pelo Vaticano. Eu abri a caixa do correio, eu falei, caramba! Eu falei, isso é com uma correspondência do Papa. Eu falei, não acredito não. O trabalho com agulha, linhas e tecidos para produzir quadros começou há 18 anos com a Igreja de São Francisco de Assis, um dos cartões postais de Belo Horizonte. Depois, a Gri teceu outros pontos turísticos famosos e personalidades em cerca de 80 obras de arte. O Papa Bento XVI também foi homenageado, mas nada supera a emoção do encontro com Francisco. Eu falei para ele se ele podia abençoar as minhas mãos. Ele segurou minhas mãos e ele disse para mim, minha filha, você está pedindo e eu vou abençoar, mas não precisa, porque as suas mãos já são abençoadas pelo trabalho que você faz. Rede TV News de volta com a previsão do tempo. Vamos direto conversar com ele, Igor Silveira, que vai nos contar tudo, como fica o tempo amanhã. Igor. Olá, boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, gente, a quinta-feira vai ser com bastante instabilidade, principalmente no centro-sul do país. Tem previsão de chuva no Mato Grosso do Sul, Paraná, partes de Santa Catarina e todo o estado de São Paulo. Olha, um sistema de baixa pressão que vai colaborar com toda essa instabilidade. Aqui na capital paulista, as máximas podem chegar na casa dos 26 graus e são esperados 40 milímetros de chuva. Por causa dessa previsão de chuva, a Defesa Civil vai montar um gabinete por causa desta previsão. Então pode causar alagamentos, deslizamentos de terra e também queda de árvores. Na sexta-feira, 20 graus de máxima e são esperados 49 milímetros de chuva. No sábado, 24 graus e no domingo, 27 de máxima. No Rio de Janeiro, o sol aparece durante o dia, tem previsão de chuva no período da tarde em pontos isolados. Os termômetros devem alcançar os 31 graus. Em Belo Horizonte, 26 graus, por lá não deve chover. E Vitória, no Espírito Santo, esquenta bastante, 30 graus de máxima. No Nordeste, o sol aparece em todo o interior, mas tem previsão de chuva ainda em Salvador, na Bahia. Também tem chuva forte e volumosa entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, ainda por causa da Zecite. Em toda a
região norte e o centro-oeste o sol aparece durante o dia, o tempo fica abafado, mas a gente observa aqui no mapa que tem previsão de chuva por lá também. As temperaturas dessas regiões devem alcançar 34 graus amanhã em Manaus, no centro do país, 32 graus de máxima e no sul, 27 graus em Porto Alegre. Por lá não tem previsão de chuva. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, boa noite para você também, Igor. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou a identidade do homem acusado de ser o assassino da estudante da USP, Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, na zona leste de São Paulo. Ele ainda não foi encontrado. Esteliano José Madureira, de 43 anos, conhecido como Mineiro, foi identificado após a divulgação do retrato falado, produzido com a ajuda de inteligência artificial, a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pelos investigadores. Ele é morador de uma comunidade próxima ao local do crime e o homem que aparece na gravação seguindo a jovem entre a estação Itaquera do metrô até o local onde foi encontrada sem vida. Segundo a polícia, um laudo preliminar apontou que a provável causa da morte da estudante foi asfixia por estrangulamento. Os peritos aguardam resultados de outros exames complementares. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que investiga o caso, já pediu a prisão temporária do acusado. A decisão cabe à Justiça. Hoje, os agentes da Delegacia de Divisão de Captura percorreram os endereços onde o suspeito poderia estar escondido. O homem procurado já tem passagens por roubo. A estudante estava desaparecida desde o último dia 13, quando havia saído da estação do metrô a caminho de casa, onde morava com o pai. Seu corpo foi encontrado na quinta-feira em um estacionamento a 2 quilômetros da estação. Ela estava seminua e machucada, com sinais de violência e queimaduras. Bruna era formada em História pela Universidade de São Paulo. Recentemente, tinha sido aprovada para o mestrado de pós-graduação na mesma universidade. Ela deixa um filho de 7 anos. Preso suspeito de atropelar e matar o sargento da Polícia Militar, Abel Silva de Siqueira. O crime ocorreu no mês passado na zona leste de São Paulo. Alain Felipe Bonifácio se entregou à polícia na noite de ontem. Em depoimento, ele disse que teve um surto e praticou o crime quando viu o policial Abel Silva de Siqueira, acusado de matar o irmão dele, Luan Henrique Bonifácio, em uma briga de trânsito no ano passado. Após o atropelamento, Alain passou novamente sobre o corpo do sargento. A defesa argumenta que o crime não foi premeditado. Em hipótese alguma, alguns veículos e alguns responsáveis aqui noticiaram no primeiro momento que encontraram imagens no celular apreendido na residência dos pais do Alain. As imagens lá, inclusive, foram as mesmas imagens fornecidas à delegacia de polícia que apurava a morte do Luan e são imagens do veículo que o Abel conduzia durante a morte do Luan. Então, sequer era o veículo que ele conduzia naquele dia. Então, não havia, de fato, esse monitoramento e a própria Polícia Civil refuta isso. Alain vai responder por homicídio qualificado por motivo torpe, cruel, por agir em emboscada e impossibilitar a defesa da vítima. A polícia investiga se ele agiu sozinho ou se teve ajuda do pai, que também teve a prisão preventiva decretada e continua foragido. A Polícia Civil de São Paulo realizou hoje uma operação para prender banqueiros e executivos acusados de desviar dinheiro de clientes para uma offshore em Belize, paraíso fiscal na América Central. O principal alvo é o banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro, do Grupo Brickell e da MRCP Participações, investigado por suspeita de estelionato, fraudes societárias, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O repórter David Diogo está ao vivo, tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, David. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. Pois é, Amanda, o inquérito teve início em abril de 2023 e, de acordo com a polícia, um dos investidores teve 78 milhões de reais desviados e um outro 50 milhões de reais. O desvio total é de quase R$500 bilhão. Valores mantidos em contas bancárias vinculadas a 39 pessoas,
físicas e jurídicas relacionadas ao esquema criminoso. Também foi decretado o confisco de 18 imóveis. Nelson Pinheiro foi sócio do irmão Norberto Pinheiro, do Banco Pini. Ao deixar a sociedade, ele estruturou o grupo Brickell, integrado pelo FPB Bank, com sede no Panamá e por empresas brasileiras. Segundo as investigações, embora formalmente sediado no exterior, o FPB Bank realizava operações também aqui no Brasil, sob a supervisão direta de Nelson e seus associados, incluindo familiares. Amanda, Augusto. Obrigado, David. Só no primeiro mês desse ano, o Brasil registrou um recorde mensal de demissões a pedido do próprio trabalhador. Foram 37,9% de desligamentos, segundo dados do novo CAGED. Foi a maior taxa desde o início da série histórica. Esse número representa uma mudança no comportamento dos jovens que entraram para o mercado de trabalho nos últimos anos. Em busca de uma rotina mais flexível, a Gabriele, de 26 anos, resolveu deixar o emprego com carteira assinada em um banco para viajar o mundo e produzir conteúdo de turismo e gastronomia para as redes sociais. A experiência da irmã foi a primeira inspiração. Ela mudou para a praia, a qualidade de vida dela mudou totalmente e eu me inspirei muito nela. Eu via ela surfando de manhã, ela conseguindo fazer o horário dela, podendo viajar para gravar, e eu ali presa nas minhas 8 horas. Por isso que eu decidi abrir mão do banco, que era algo que eu gostava muito, para focar na minha página, para conseguir crescer mais ainda. No Brasil, cresceu a quantidade de pessoas que saem do trabalho por opção. Em janeiro, 37,9% dos desligamentos foram voluntários, o maior valor da série histórica iniciada em 2004, segundo uma pesquisa de uma consultoria baseada nos dados do CAGED. Então, esse indicador, ele mostra, de certa forma, o grau de aquecimento da economia. Por quê? Se tem muitas pessoas se desligando, provavelmente é porque elas estão encontrando ofertas de vagas. Tem mais vagas disponíveis, elas estão se desligando, se demitindo de uma vaga para se admitir em outra, seja de empreender, seja como empregadora, mas alguma atividade ela está encontrando porque a economia está aquecida. De acordo com o estudo, a maior parte dos pedidos de demissão são feitos por jovens de 17 a 24 anos. Eles buscam mais qualidade de vida, salários melhores e também experiências novas no mercado de trabalho, ao contrário dos mais velhos, que tendem a valorizar a estabilidade no mesmo emprego. Logo de cara, eu sinto que eu já conquistei essa rotina mais flexível e uma certa liberdade. Inclusive, eu estou na Europa agora, para conhecer diversos países, então eu tenho essa flexibilidade. A geração mais jovem, ela opta por trabalhos que são mais flexíveis, que são mais adequados para que elas possam não só trabalhar, mas também ter esse lado da vida pessoal aí mais ativo. O grau de instrução também interfere na hora do trabalhador pedir demissão de uma empresa. 44% das demissões foram solicitadas por pessoas com ensino superior completo ou incompleto. Em 36% dos casos, o pedido de demissão foi feito por pessoas com ensino médio completo e incompleto. E, por fim, 31% daqueles que se demitiram tinham ensino fundamental. Tem diversas questões que acabam sendo colocadas, até mesmo a cultura da empresa hoje, ela acaba sendo mais valorizada, Só uma empresa que respeita a diversidade, respeita questões éticas e morais, que compactuam com os valores do trabalhador. Então tem muita coisa sendo colocada em jogo e as empresas elas vão precisar pensar muito bem aí na hora de, se elas quiserem realmente reter talentos e conquistar novos. Eu estou me sentindo muito bem, muito mais leve e feliz, e foi muito bom, foi uma ótima escolha. Hoje é dia de São Jorge para os católicos, um dos santos mais populares do Brasil, conhecido também como Santo Guerreiro. São Jorge é reverenciado como Ogum em religiões de matriz africana. Pois é, Amanda, e nesse dia no Rio de Janeiro é feriado também, feriado estadual. As ruas foram tomadas para uma celebração cheia de fé e emoção.
Ainda era madrugada quando a alvorada festiva anunciou o início das celebrações na igreja dedicada a São Jorge, em Quintino, zona norte do Rio. Mas este ano as homenagens se voltaram também para um xará muito especial, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Na paróquia do centro da cidade, uma fila se formou para que os devotos conseguissem participar das orações, mas as missas aconteceram do lado de fora. No altar, uma foto do pontífice. Ele sempre revelou que ele era devoto de São Jorge e nós escolhemos a ocasião, a oportunidade de poder celebrar a festa de São Jorge e homenagear também o Papa Francisco, em agradecimento por tudo aquilo que ele pôde fazer, construiu, o legado que ele deixa, de atenção às pessoas mais vulneráveis, a causas, inclusive, que a Igreja Católica, por um tempo, não foi capaz de enxergar tão bem assim. A programação seguiu intensa durante todo o dia, com missas realizadas de hora em hora. Os devotos vieram de todas as partes para prestar homenagens ao santo. Na festa vermelha e branca, fé e resistência caminharam lado a lado. Para os fiéis, é tempo de pedir proteção e renovar a esperança. Na família da Ana, a devoção ao santo foi passada de geração em geração. Meu pai era super devoto de São Jorge, meu pai está falecido hoje, mas trouxe pra gente esse ensinamento. Então, é um amor fora do contexto, assim. São Jorge foi um soldado romano nascido na Capadócia, região da atual Turquia. Ele se recusou a renunciar à fé cristã e foi torturado e decapitado. Sua imagem, montado em um cavalo, derrotando um dragão, simboliza a vitória do bem sobre o mal. São Jorge é reverenciado também nas religiões de matriz africana, sincretizado com diferentes orixás. No Rio de Janeiro é Ogum. É um santo sagrado, é o que traz nossa fartura para a nossa mesa, é que livra a gente de todas as maldades. Um dos santos mais populares do Brasil, São Jorge é padroeiro do estado do Rio, onde desde 2008 o dia dele é feriado. Para os fiéis, é tempo de renovação, de memória cultural e de união. Tudo em nome do santo guerreiro, que para o Sérgio nunca perde uma batalha. É claro que a gente corre atrás por si só, mas com uma ajuda dessa é infalível. Qualquer pedido é realizado, pelo menos em relação a mim, tudo que eu pedi até hoje foi realizado, Então eu só tenho a agradecer. Uma prática esportiva que caiu no gosto de milhões de brasileiros. A corrida é a escolha de muita gente que está em busca de cuidar da saúde. E um estudo confirma a efetividade dessa prática. Quase metade dos corredores diz ter melhorado a saúde mental. Parque Ibirapuera, um dos cartões postais de São Paulo, é também um dos pontos mais procurados quando o assunto é saúde. Por aqui, o que não falta é gente caminhando, pedalando ou dando aquela corridinha antes ou depois do trabalho. Quantas vezes por semana você corre? 3 ou 4, depende da semana. É todo dia? É todo dia? De vez em quando. Todo dia. Correr tem se tornado uma atividade cada vez mais popular. Atualmente perde apenas para caminhada, musculação e futebol, os 3 esportes mais praticados no país. Um levantamento de um fabricante de artigos esportivos estima que 13 milhões de brasileiros praticam corrida pelo menos uma vez por semana. 60% começaram a melhorar a saúde e 47% disseram que o esporte ajudou na saúde mental. E o impacto que o corpo sofre durante uma corrida exige um gasto maior de energia corporal. E isso favorece a perda de peso e melhora a resistência e a agilidade. Principalmente pelo fato de ser um exercício de repetição. Você repete os passos, repete por um número de minutos, quer dizer, determinado, pequeno ou grande, dependendo do tipo de exercício que você faça. E essa frequência semanal, por exemplo, ela vai determinar os benefícios ou digamos assim, as grandes coisas para a saúde que a corrida pode trazer. A corrida provoca, sim, uma sensação de alívio mental durante o exercício e relaxamento após a prática, diminuindo os níveis de estresse e melhorando o comportamento. O Ivan é prova disso. No início do ano começou a correr. Hoje faz isso todos os dias.
e até diminui um pouco o ritmo para conversar com a gente, mas parar nem pensar. Me sinto muito bem, disposto, não me sinto cansado. Saúde física, mental? Sim, com certeza, também. É verdade que diminui o estresse? Com certeza. O Senado aprovou o projeto de lei que cria novas regras para o transporte aéreo de animais domésticos. O texto permite que os pets sejam transportados na cabine ou no porão das aeronaves, dependendo do porte. A regulamentação será feita pela Agência Nacional de Aviação Civil. As empresas também devem oferecer o serviço de rastreamento dos animais transportados e veterinários para acompanhar o embarque. O projeto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas, como sofreu alterações, terá que voltar à Câmara. A proposta ganhou força após a morte do cachorro Joca, que foi transportado para o destino errado e acabou morrendo em abril do ano passado. O Ministério da Educação decidiu lançar o ENAMED, um exame nacional para avaliar a formação dos estudantes de medicina no Brasil. A primeira prova vai ser aplicada no fim deste ano. O exame será anual e unifica as diretrizes de duas outras provas. O ENAD, aplicado periodicamente para todos os cursos de graduação, e o ENARE, utilizado por alunos de medicina como forma de acesso a programas de residência médica. O novo exame será aplicado a alunos do último ano de medicina, com participação obrigatória. Os estudantes serão inscritos pela instituição de ensino via ENAD e podem escolher usar a nota da prova no processo seletivo do programa de residência. Neste caso, é necessário pagar uma taxa e realizar a inscrição no sistema do ENARE. Segundo o Ministério da Educação, as inscrições serão abertas já em julho e as provas aplicadas em outubro. Os resultados devem ser divulgados em dezembro. A estimativa é que mais de 42 mil estudantes participem do ENAMED, além dos profissionais já formados que buscam vagas de residência por meio do ENARE. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aprimorar os métodos de avaliação pode contribuir para a qualidade do ensino das faculdades do país. O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Cristiano Zanin, afastou novamente 4 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul por suspeita de venda de sentenças. Os magistrados Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sidene Sonsini Pimentel e Vladimir Abreu da Silva ficaram fora dos cargos por 180 dias. Eles tinham retornado ao trabalho nesta semana, depois que o prazo do primeiro afastamento venceu. Agora, os 4 estão proibidos de acessar as dependências e sistemas do Tribunal Sul-Mato-Grossense e nem ter contato com os servidores do local. O STF decidiu intimar Jair Bolsonaro no hospital onde se recupera de uma cirurgia no abdômen sobre a ação penal em que o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado. Em nota, o Supremo afirmou que aguardava uma data mais adequada para enviar o oficial de justiça, mas como o ex-presidente realizou uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, ficou demonstrada a possibilidade de ele ser citado. Bolsonaro e mais 7 réus fazem parte do núcleo 1 de denunciados pela trama de golpe de Estado. Todos já foram intimados. O presidente Lula entregou hoje formalmente ao Congresso Nacional a proposta de PEC, a PEC da Segurança Pública e proposta de emenda constitucional. O texto é resultado de uma longa negociação com parlamentares e principalmente com governadores de todo o país. Vamos ver agora com o repórter Rafael Felite, que acompanhou essa entrega em Brasília e tem as informações. Rafael, longa negociação com os governadores, uma costura que foi feita pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mas que tem que continuar agora no Congresso e deve enfrentar uma batalha com a oposição. Pelo menos tem um apoio inicial dos presidentes das casas, Câmara e Senado. Boa noite, Rafael. Oi, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto e a todos que nos assistem. O presidente Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregaram a PEC da Segurança Pública ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em uma reunião aqui no Palácio do Planalto. Um encontro que também contou com a presença da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e lideranças partidárias da Câmara e do Senado. A PEC dá mais poder à União para integrar e padronizar as ações das forças de segurança de estados e municípios de todo o país. O texto também amplia a atuação da Polícia Federal
para investigar crimes relacionados a milícias e crimes ambientais, sem a necessidade de federalização da segurança pública ou de decisão judicial, tornando a atuação da PF mais parecida com a da Polícia Civil. A proposta também transforma a Polícia Rodoviária Federal em uma Polícia Viária Federal, ou seja, o patrulhamento dessa força de segurança não vai se restringir apenas às rodovias, mas também a todas as ferrovias e hidrovias do nosso país. O presidente Lula fez o discurso durante o evento e reafirmou que o governo não quer retirar a autonomia dos estados com essa proposta, mas sim combater efetivamente para o combate à criminalidade. Vamos ouvir o que disse o presidente. O que nós queremos é dizer ao povo brasileiro que o governo federal assumiu definitivamente, a responsabilidade de se colocar totalmente à disposição de estados para que a gente possa cuidar da segurança do povo brasileiro e não permitir que o povo continue andando assustado em todas as ruas, de todas as cidades, de todos os estados brasileiros. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram uma operação contra fraudes na aposentadoria de milhões de aposentados. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, alvo da investigação, foi demitido a mando do presidente Lula. 5 pessoas foram presas e uma segue foragida. Os desvios ultrapassaram 6 bilhões de reais. De acordo com a Polícia Federal e com a Controladoria Geral da União, Alessandro Stefanuto sabia do esquema de cobranças indevidas no pagamento de aposentados e pensionistas e teria sido omisso. A ausência de verificação rigorosa dessa autorização acabava permitindo esse tipo de fraude. Infelizmente, o INSS não dava conta ou não deu conta de fazer a fiscalização adequada dessas autorizações, em função também do aumento do número desses descontos. Isso foi gerando uma bola de neve. Foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão. Outros 5 servidores foram afastados. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, procurador-geral do INSS, Giovanni Batista Fassarella, coordenador-geral de atendimento ao cliente, Vanderlei Barbosa dos Santos, diretor de benefícios, Jacimar Fonseca da Silva, coordenador-geral de pagamentos, e um agente da Polícia Federal que não teve a identidade revelada. A operação foi realizada em 14 estados e no Distrito Federal. Em Aracaju, os agentes cumpriram mandados em endereços ligados aos envolvidos e apreenderam documentos. Em Brasília, carros de luxo comprados com dinheiro dos desvios foram apreendidos por determinação da Justiça. Em Curitiba, vários relógios importados também foram apreendidos. A Polícia Federal ainda encontrou armas e munições sem registro. Os agentes ainda inspecionaram prédios do INSS em São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e em Manaus, no Amazonas, e conversaram com servidores. Também recolheram documentos que estavam em unidades do Instituto. As investigações partiram de denúncias dos próprios aposentados e pensionistas. Cerca de 1.300 pessoas contaram à Polícia Federal que nunca autorizaram descontos em seus benefícios. Mesmo assim, de acordo com as investigações, entidades faziam cobranças de serviços não realizados. Entre 2019 e 2024, cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram recolhidos indevidamente pelos envolvidos no esquema. As associações investigadas realizavam descontos associativos nos benefícios de pensionistas e aposentados. Essas entidades podem oferecer, em contrapartida, serviços e vantagens, como descontos em academias, convênios com planos de saúde, serviços funerários e até assistência jurídica. Só que a investigação apurou que essas associações não tinham a estrutura necessária para oferecer os serviços e que a maioria dos aposentados não tinha autorizado os descontos. Além dos servidores do INSS, representantes das associações também estão na mira dos agentes. O presidente Lula soube da operação assim que ela foi deflagrada e determinou a demissão de Alessandro Stefanuto. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes,
Falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Stefanuto é procurador federal de carreira há 25 anos e assumiu a presidência do INSS em 2023, no lugar de Glauco Vanburg. Ele também já foi filiado ao PSB. Por meio de nota, o partido disse que não o indicou para a presidência do INSS. Hoje, Stefanuto é filiado ao PDT, partido do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Temos que aguardar, temos que ter tranquilidade e, principalmente, eu repito, um preceito constitucional. Todo mundo é inocente até se prove o contrário. Um novo tipo de semáforo com sistema de acessibilidade foi instalado para auxiliar pedestres cegos no interior de São Paulo. Os deslocamentos do Edson no centro da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, agora ficaram mais seguros. Há 3 anos, a cidade conta com um sistema de semáforo com acessibilidade que usa a conexão Bluetooth para disparar um sinal sonoro, liberando a travessia do usuário. A gente se sente mais seguro, facilita a nossa travessia, porque a gente tem a garantia de que naquele momento em que o semáforo está acionado, que a gente está ouvindo aquele som, né, os carros de fato estão parados, né? E a gente vai atravessar com segurança. Então a gente buscou uma alternativa que funcionasse de forma autônoma para que não tivesse nada físico e não sofresse deterioração do sistema. Então o Bluetooth veio para acionar remotamente o deficiente, né? E dar o tempo de travessia com o sinal sonoro, para ele poder atravessar com segurança e também com autonomia. O sistema funciona da seguinte forma: quando o pedestre se aproxima com a tag, o semáforo emite um alerta sonoro que anuncia a ativação da acessibilidade. E assim que o sinal fica verde, outro som libera o pedestre para atravessar na faixa. A gente investiu em torno de, por ponto, aí, R$8 mil, né? Não é muito, né? A ideia depois é um protótipo, mas depois de produção em larga escala vai diminuir esse custo, e temos hoje instalado em Campinas em 25 pontos e temos uma meta aí do governo, né, de instalar mais 80, 20 por ano aí nesses 4 anos. Para ter acesso às tags, o deficiente visual precisa realizar um cadastro junto ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. São beneficiados cegos e pessoas com baixa visão que utilizam o transporte público com regularidade e que circulam nas regiões que utilizam o sistema de semáforo sonoro. O Edson está feliz com a possibilidade de usar esse recurso em toda a cidade. Hoje a tecnologia está aí para isso, a gente fica numa expectativa, numa felicidade muito grande e torce para que isso venha ser ampliado não só em Campinas, mas em outras cidades também. Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite.